Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Que nesse instante possamos estar unidos em um só pensamento, em uma só vibração, para que consigamos, através das nossas orações, chegar até o Pai Maior, lembrando-nos sempre das palavras do Mestre Jesus, aonde ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, somente através de mim chegareis ao meu Pai. E hoje nós estamos aqui reunidos para mais um Evangelho, a fim de conseguirmos meditar, a fim de conseguirmos visualizar este momento muito difícil ao qual nós estamos passando, esta pandemia global, aonde está mexendo com todos os nossos, onde está mexendo com todos os nossos povos, onde está mexendo com todas as nossas mais profundas riquezas, que é a solidariedade. Buscar, através da nossa reconciliação, através do nosso entendimento sobre esse sentido de vida, o que representa tudo isso. Riquezas, pobrezas, dores, rangeres de dente, tudo está interligado, tudo está sobre os olhos de Deus. E assim, nós podemos observar que não existe nação A, B ou C. Quando Deus quer de nós uma transformação, quando Deus quer de nós uma melhora para evoluirmos, Ele se faz presente. E esta presença, ela está muito sensível a cada um de nós. E precisamos, nesse instante, nos recolhermos em nosso quarto, como diz o Evangelho: recolha-te ao teu quarto e em silêncio ore ao Pai. E qual é o nível das nossas orações? Qual é o sentimento que nós estamos colocando nestas orações? O que nós estamos pedindo? Isso são questionamentos muito importantes nas nossas reflexões diárias. Da mesma forma que vem a nós hoje neste Evangelho, falando sobre a questão 803 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a igualdade. E lá Kardec pergunta: perante Deus, são iguais todos os homens? E aí eles respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol é luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens são e estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade. Deus não deu privilégios para nenhum homem, porque todos nós somos seus filhos. E disso Kardec deixa muito claro através desta resposta dada pelos espíritos a ele, que pela criação todos nós somos iguais e vivemos do mesmo ponto de partida. Nascemos puros e ignorantes. E à medida que a lei divina, a lei de progresso, exige de nós transformação, modificação, progresso, nós vamos evoluindo. Mas, para que se haja equilíbrio, é necessário compreendermos que é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Com certeza não.
Estas desigualdades sociais, elas são obras do homem e não obras de Deus, porque nós, todos homens, somos iguais, pois todos nós fomos criados com o mesmo fim, o de progredir sempre até atingirmos a perfeição. E o que é atingir a perfeição? É complicado, é difícil imaginarmos o que é ser perfeito. A nossa matéria é algo perfeito, é uma perfeição relativa, é uma perfeição visualizada, de maneira a nós termos esta grandiosidade em nosso ser. E ao longo de nossas existências reencarnacionistas, todos nós somos submetidos às mesmas leis naturais. Temos que passar pelas provas e expiações, mais ou menos as mesmas provas. E assim, com toda certeza, nós podemos afirmar que Deus não concedeu esta superioridade original ou superioridade natural a nenhum homem. Apesar de naturalmente sermos iguais, ninguém pode negar esta desigualdade de aptidões que existe entre os homens. Uns têm a capacidade da arquitetura, da engenharia, da física, da química. Outros têm a capacidade do canto, das artes, do desenho. Outros têm a capacidade imensurável de fazer a caridade. E nós podemos entender que estas desigualdades não foi criada por Deus, mas é antes fruto do tempo que cada um viveu aqui no planeta Terra. Ou seja, dentro das nossas reencarnações, o que nós conseguimos conquistar em termos de virtudes ou adquirir vícios e defeitos. E esta diferença está muito neste grau de experiência e no exercício do nosso livre-arbítrio. Sim, o nosso livre-arbítrio. Esta capacidade de fazermos o que nós pretendemos fazer das nossas vidas, o que bem entendermos. Mas é importante deixarmos bem claro que, ao utilizarmos este livre-arbítrio, vem consigo, trazendo em seu bojo, também uma responsabilidade muito grande. Porque, como diz o ditado, a semeadura é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. E dependendo das atitudes que nós tivermos em relação ao nosso livre-arbítrio, o que nós fizermos para nós ou para o nosso próprio, iremos colher lá na frente. Se somos bons, atenciosos, iremos colher atenção e bondade. Se somos maus, rancorosos, somos pessoas com muita depressão, com muita dor, com muito egoísmo, lá na frente nós iremos receber também na mesma proporção. Esta desigualdade, ela é muito necessária a fim de que cada um de nós consigamos desempenhar e possuir uma função útil, aonde um complementa o outro, aonde a minha atitude pode resultar na continuidade de outro irmão. Porque é preciso que nós tenhamos equilíbrio, é preciso que nós compreendamos que somos todos seres humanos e que estamos sujeitos a servir de exemplo para alguém, porque sempre alguém está observando as nossas atitudes. Peguemos como exemplo um espírito de escola elevadíssima, em sabedoria, em moral, em amor, de mundos superiores, que por vezes se predestinam, se voluntariam a vir para mundos inferiores a fim de auxiliar no progresso.
Um exemplo disso é Jesus Cristo, este ser iluminado que veio para o nosso planeta para nos auxiliar a evoluir com maior clareza, a conhecer mais profundamente a Deus, a entender o que significa não faça aos outros o que não queres para ti, a compreender que fora da caridade não há salvação. Ele veio, sofreu as agruras, passou pelo madeiro infame e no momento de maior dor, vendo a falta de conhecimento de nós, seres humanos, disse ao Pai: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E hoje, mais do que nunca, estamos aqui passando por uma pandemia a fim de que nós nos transformemos, a fim de que quando estarmos reunidos em nosso seio familiar, o tornemos cada vez mais suave. E mesmo Jesus vindo ao nosso planeta, e mesmo Jesus chegando aqui e vivendo as dores de nós, seres humanos ainda muito infantis, ele não perdeu as suas faculdades já adquiridas, pois um espírito que progrediu jamais regride. E nós temos que ter esta consciência. Nós precisamos compreender que Deus nos fortalece a cada minuto de nossas vidas, que precisamos mais do que nunca nos unirmos, tornar as nossas vidas mais fáceis, porque voltando às desigualdades sociais, eu repito mais uma vez, as desigualdades sociais não são obras de Deus, e sim obras do homem. E como tal, elas irão desaparecer à medida que o egoísmo e o orgulho desapareçam também. E é duro, é triste nós vermos, no momento onde se exige de nós maior compreensão, maior equilíbrio em nossas atitudes, pessoas inescrupulosas colocarem acima o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua cupidez, a sede, a ganância por poder, aonde chega-se ao ponto de querer roubar medicamentos, prejudicando a toda uma comunidade. Como eu disse anteriormente, as minhas atitudes se refletem para a comunidade. Uma complementa a outra. Por isso, mais do que nunca, precisamos combater o egoísmo, o orgulho. E quando isto acontecer, nós, seres humanos, deixaremos de ver como sendo de sangue mais ou menos puro. A minha classe social me distingue de outros. Devemos compreender que somente o espírito é mais ou menos puro, independente de sua classe social. Infelizmente, deparamos com pessoas que pensam que a solução para todos os males sociais estaria na igualdade absoluta das riquezas. No entanto, esta igualdade é impraticável, pois seria logo rompida pelas circunstâncias da vida, como vemos aqui nesta pandemia. Pessoas e empresários se aproveitando da situação para elevar seus preços, para enriquecer às custas de sofrimento alheio. E esta é a maior chaga social que nós podemos ver. Não é a desigualdade das riquezas, mas sim o egoísmo que deverá ser combatido para pôr um fim a todos esses tipos de males sociais. Apesar da igualdade das riquezas ser impossível, não se pode dizer o mesmo em relação ao bem-estar, porque o bem-estar ele é relativo.
Pessoas dentro de suas mansões, com riquezas, com farturas, podem estar passando um momento de muita dor, de muita desagregação familiar, de muitas neuroses. Ao passo que pessoas humildes em seus pequenos casebres, malemar tendo o que comer, podem estar se divertindo por estarem juntas, aprendendo a brincar, a conversar, a olhar um no olho do outro. Porque a riqueza e a miséria são provas escolhidas por nós, seres humanos. E nós não podemos atribuir maior dificuldade a uma ou outra, pois ambas constituem uma prova mais ou menos difícil de se suportar. De acordo com a evolução do espírito que a experimenta, a riqueza pode ser um peso muito grande, apesar das facilidades materiais. Porque se por um lado a miséria pode alimentar uma revolta muito grande, por outro lado a riqueza pode conduzir a excessos inexplicáveis. Ter acesso a diversas coisas que podem prejudicar a sua aprovação de bens materiais. E por outro lado, o homem rico tem muito mais obrigações a cumprir, pois requer e tem meios para o fazer. E assim, irmãos, que consigamos compreender, que esta luz de Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que compreendemos que perante Deus somos todos iguais e que nós nos diferenciamos pelas experiências que adquirimos aqui na vida. Mas, acima de tudo, que consigamos combater o orgulho, a ganância, a cupidez, o ódio, o rancor. Que a paz de Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que assim seja.